Joaquim José da Silva Xavier, ou simplesmente Tiradentes. Enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes é considerado um dos nossos maiores heróis nacionais. Na escola, normalmente a gente associa a imagem do Tiradentes a um republicano libertário cujas ideias iluministas foram difundidas aqui no Brasil, encampadas por Tiradentes e por mais um grupo de pessoas muito seletas da então capitania de Minas Gerais, hoje o estado de Minas, cujas ideias libertárias, cujas ideias iluministas acabaram criando uma grande dor de cabeça para a coroa portuguesa. É importante lembrar que naquele período o Brasil era uma colônia de Portugal e nós estamos falando aqui do ciclo do ouro. Na verdade, já do finalzinho do ciclo do ouro, onde o processo de extração aurífera no Brasil já se encontra em decadência. Por conta dessa decadência, a coroa portuguesa foi apertando cada vez mais o cerco na arrecadação de impostos, combatendo a sonegação e exigindo dos brasileiros uma contribuição cada vez maior quando as Minas Gerais entravam na sua decadência, como resultado das ideias libertárias que vinham da França e dessa situação de insatisfação não apenas popular, mas principalmente da elite local, que já estava endividada com o fisco português, surge então o movimento da Inconfidência ou da Conjuração Mineira. A diferença entre conjuração e inconfidência está na origem da palavra. Inconfidência foi o nome dado pelos portugueses, afinal de contas, se trata de um movimento cuja intenção é trair a coroa. E conjuração tem mais o sentido de conspiração. Estamos falando aqui de um movimento, então, tipicamente nacional, cuja ideia principal era separar o Brasil de Portugal, criando assim uma república. Opa, agora nós temos aqui a primeira contestação. Tiradentes foi eleito, ou melhor, escolhido pelos militares que tomaram o Brasil em 1889. Isso mesmo. Com a proclamação da República, em 1889, houve um grande movimento por parte dos militares que governavam o Brasil, liderados por Marechal Deodoro da Fonseca, de criar um sentimento de nacionalidade, de republicanismo. Como eles fizeram isso? Criando símbolos nacionais, entre eles a bandeira nacional e o próprio herói Tiradentes. Tiradentes se encaixava num perfil de herói nacional porque havia sido executado pela coroa, tinha ideias libertárias, ideias burguesas, ideias basicamente republicanas. Tiradentes não queria uma república no Brasil, não queria ver o Brasil uma república. Eles lutavam, os inconfidentes lutavam para transformar a região das Minas Gerais em uma república, ou seja, o restante da colônia portuguesa aqui na América, incluindo nós no Rio Grande do Sul, o Amazonas, o restante do Brasil, eles não estavam nem aí, não se preocupavam com essas questões, mas eles queriam sim a independência da região das Minas. Pois bem, criado esse herói, escolhido esse herói nacional, era necessário dar uma cara, um rosto para esse homem. E não casualmente nós temos hoje, nos livros de história, nas escolas, uma figura que lembra muito Jesus Cristo. Era um homem barbudo, cabeludo, e foi imortalizado. Inclusive está assim, na moeda de 5 centavos, é a figura que a gente enxerga do Tiradentes, um homem barbudo e cabeludo. Na realidade, quando Tiradentes foi enforcado e na sequência executado, ele estava careca e sem barba. Na condição de militar que ele era, como um alferes, ele no máximo que poderia ter usado teria sido um bigode enquanto foi militar. Mas já na cadeia, devido aos piolhos e outros parasitas, era praxe que os cabelos e a barba fossem constantemente raspados. Então, a figura, a imagem de Tiradentes também foi escolhida, na verdade ela foi criada por Pedro Américo e por Décio Vilares, que eram pintores, e acabaram fazendo essas representações do Tiradentes, criando uma espécie de um Jesus cívico, tá? Fazendo uma associação num país que sempre foi predominantemente cristão, o Brasil sempre foi, de maioria cristã, e isso ficaria então mais fácil de que a população mais leiga acabasse assimilando esse novo herói. Pessoal, era o que eu tinha para relatar para vocês, desejo um bom feriado a todos,
E se alguém porventura desconhece ou contesta algo que foi dito aqui, vamos aos livros de história. Um abraço.